de atleta contrastava com os corpos mirrados que turbilhonavam em roda. Lembrava um gladiador possante entre bosquimanos irrequietos. A torrente ruidosa das aclamações rolou até a sanga do hospital de sangue. Os doentes e os moribundos calaram os gemidos, transmudando-os em vivas. O Nordeste soprando rijo ruflava as bandeiras ondulantes e arremessava sobre o arraial, misturadas, baralhadas, as notas metálicas das bandas marciais e milhares de brados de triunfo. Descia a noite. De Canudos ascendia-a vibrando longamente. Pelos descampados num ondular sonoro, que vagarosamente avassalava o silêncio dos ermos e se extinguia a pouco e pouco, em ecos indistintos refluindo nas montanhas longínquas, ou o toque da Ave Maria. Capítulo 5. O assalto. Preparativos. O comboio chegou ao alto da favela a 13 de julho e no dia subsequente, convocados os comandantes de brigadas, na tenda do general Savage, enfermo do ferimento recebido em Cocorobó, concertaram sobre o assalto. O dia era propício. Uma data de festa nacional. Logo pela manhã uma salva de 21 tiros de bala a comemorara. Os matutos broncos foram varridos cedo. Surpreendidos, saltando estonteardamente das redes e dos catres. Miseráveis, porque havia pouco mais de 100 anos um grupo de sonhadores falará nos direitos do homem e se batera pela utopia maravilhosa da fraternidade humana. O ataque contra o arraial era urgente. O comandante da primeira brigada ao voltar comunicara que na pretensa base de operações nada existia. Encontrara-a desprovida de tudo, tendo-lhe sido necessário organizar com dificuldades o comboio que trouxera. Este em pouco se esgotaria e volver-se-ia de novo à crítica situação anterior. Deliberou-se. As opiniões, dissentindo em minúcias, firmaram-se acordes no pensamento da investida em grandes massas. Por um único flanco. Os comandantes da terceira, quarta e quinta brigadas opinaram pelo abandono preliminar da favela por uma posição mais próxima de onde, depois, empenhassem a ação. Os demais, fortalecidos pelo voto favorável dos 3 generais, contravieram. Permaneceriam na favela o hospital de sangue, a artilharia e 2 brigadas, garantindo-os. Este alvitre, que afinal pouco divergia do primeiro, prevaleceu. Reincidia-se num erro. O inimigo ia ter, mais uma vez, diante da sua fugacidade a potência ronceira das brigadas. Havia, como se vê, persistente na maioria dos ânimos, o intento de se não executar o que a campanha desde o começo reclamava, a divisão dos corpos combatentes. O ataque por 2 pontos, pelo caminho de Jeremoabo e pela extrema esquerda, derivando pelos contrafortes da Fazenda Velha, enquanto a artilharia, sem deixar a sua posição, agisse, bombardeando pelo centro, surgia, entretanto, como único plano, a imperioso e intuitivo, a mais ligeira observação do teatro da luta. Não se cogitou, porém, de observar o teatro da luta. O plano firmado era mais simples. As 2 colunas combatentes, após uma marcha de flanco de quase 2 quilômetros para a direita do acampamento, que se prestabeleceu realizada sem que a perturbasse o inimigo, obliquariam à esquerda demandando-o vazar barris. Dali volvendo ainda à esquerda, arremeteriam em cheio até a Praça das Igrejas. O movimento, contornante a princípio, ultimar-se-ia em trajetória retilínea, e se fosse impulsionado com sucesso favorável, os jagunços, mesmo no caso de inteiro desbarate, teriam, francos ao recuo, 3 ângulos do quadrante. Poderiam, a salvo, deslocar-se para as posições inacessíveis do Caipã, ou qualquer outra de onde renovassem a resistência. Esta era certa e previa-se a todo transe. Diziam-no acontecimentos recentes.
2 semanas de canhoneio e o reforço de munições aos adversários não tinham desinfluído os sertanejos. Revigoraram-nos. No dia 15, como se ideassem atrevida paródia à recente vinda do comboio, foram vistos, em bandos, em que se incluíam mulheres e crianças, avançando pela direita do acampamento, tangendo para o arraial numerosas reses. O 25º Batalhão enviado a atacá-los não os alcançara. Naquele mesmo dia, os expedicionários, fartos e alentados de novo pela esperança da vitória próxima, não tiveram permissão de andar à vontade na própria posição em que acampavam. A travessia de um para outro abarracamento era a morte. Tombaram, baleados, o sargento ajudante do 9º e várias praças. Foi assaltado o pasto, a 2 passos da 2ª coluna, e capturados alguns animais de montaria e tração, sem que os retomasse o 30º de infantaria, imediatamente destacado para a diligência. A 16 ostentaram o mesmo afoitar-se. Desafiador com o adversário abastecido. Bateram todas as linhas. A comissão de engenheiros, para fazer ligeiros reconhecimentos nas cercanias, fê-lo combatendo, levando a escolta formidável de 2 batalhões, o 7º e o 5º. Esta atitude indicava os dispostos a reagir com vigor e, como se não conheciam os recursos com que contavam, o ataque planeado devia ter-se a condição essencial de não ser nele, de chofre, comprometida toda a força, o que ademais impropriava a zona mesma do combate. Vista do alto da favela, esta parecia ser, de fato, a de mais fácil acesso. Apesar disto, o solo, preguiado de sangas e ondeando em outeiros, impossibilitava o desdobramento rápido das colunas, permitia prever-se o travamento forçado da investida em massa e sugeria por si mesmo, como corretivo único à sua conformação especial, a ordem largamente dispersa. Mas esta só seria factível se, excluído de todo o alvitre das cargas de pelotões maciços, precipitando-se contra os cerros, a batalha tivesse a preliminar de uma demonstração preparatória ou reconhecimento enérgico feito por uma brigada única, livremente desenvolvida e agindo fora da compreensão entibiadora de fileiras compactas e inúteis. Esta vanguarda combatente à medida que progredisse, varrendo as trincheiras abertas em todos os altos e em todas as encostas, seria gradativamente seguida pelas outras, que a reforçariam nos pontos mais convenientes, até se operar, afinal, naturalmente, na própria esteira do recuo do antagonista, a concentração de todas, dentro do arraial. Ia fazer-se o contrário. O comandante-geral oscilava entre extremos. Saía da anquilose para o salto, da inércia absoluta para os movimentos impulsivos. Deixou a vacilação inibitória, que o manietava no alto da favela, para a obsessão delirante das cargas. Nas disposições, dadas a 16, para o combate, são elas a nota preponderante. Postos em plano inferior todos os dispositivos que garantissem o desenlace do recontro, espelha-se, ali, a preocupação absorvente dos choques violentos, 3.000 e tantas baionetas rolando, como uma caudal de ferro e chamas, pelo leito do vaza-barris em fora. Dado o sinal da carga, ninguém mais procura evitar a ação dos fogos do inimigo. Carrega-se sem vacilar com a maior impetuosidade. Depois de cada carga, cada soldado procura a sua companhia, cada companhia o seu batalhão. E assim por diante. Estas instruções iam de nível com as tendências gerais. As longas combinações concretas de um combate, adrede elaboradas, consoante as condições excepcionais do meio e do adversário, não as satisfaziam. O rancor, longamente acumulado por anteriores insucessos, exigia revides fulminantes. Era preciso levar às recuadas os bandidos tontos, e de uma só vez, de pancada, socá-los dentro da cova de canudos, a coices de armas.
A ordem do dia 17 de julho marcando o ataque para o imediato, 18, foi recebida com delírio. Estiando-se nas façanhas anteriores, o comandante-em-chefe, numa dedução atrevida, voltava uma página do futuro e punha diante dos lutadores a miragem da vitória. Valentes oficiais e soldados das forças expedicionárias. No interior do estado da Bahia. Desde Cocorobó até aqui o inimigo não tem podido resistir à vossa bravura. Atestam nos combates de Cocorobó, Trabubu, Macambira, Angico, 2 outros no alto da favela e 2 assaltos que o inimigo trouxe à artilharia. Amanhã vamos batê-lo na sua cidadela de Canudos. A pátria tem os olhos fitos sobre vós, tudo espera da vossa bravura. O inimigo traiçoeiro, que não se apresenta de frente, que combate-nos sem ser visto, tem, contudo, sofrido perdas consideráveis. Ele está desmoralizado, e, pois, se paremos um momento diante de uma condicional comprometedora. Ante ela a ordem do dia, lida com aplausos a 17, devia ter sido trancada ao cair da noite de 18. Se tiverdes constância, se ainda uma vez fordes os bravos de todos os tempos, Canudos estará em vosso poder. Amanhã, iremos descansar e a pátria saberá agradecer os vossos sacrifícios. Canudos cairia no dia seguinte. Era fatal. O inimigo mesmo parecia ciente da resolução heroica, cessar os tiroteios irritantes. Acolhia-se embaixo, timorato e quedo, vencido de véspera. O acampamento não fora atormentado. À tarde as fanfarras dos corpos vibraram harmoniosamente até cair a noite. Plano do assalto. Delineou-se o ataque. Ficaram na favela cerca de 1.500 homens. Sob o mando geral do general Savage, guardando a posição em a 2ª e 7ª Brigadas dos coronéis Inácio Henriques de Gouveia e Antonino Neri, a última recém-formada, assim como a de artilharia, que secundária o ataque num bombardeio firme. A primeira coluna, dirigida pelo general Barbosa, marcharia na frente para o combate em calçada logo pela ala de cavalaria e uma divisão de 2 grupos de 7,5. A segunda acompanhá-la-ia fechando a retaguarda. Entravam na ação 3.349 homens repartidos em 5 brigadas. A primeira do coronel Joaquim Manuel de Medeiros, composta de 2 batalhões apenas, o 14º e o 30º, respectivamente comandados pelo capitão João Antunes Leite e tenente-coronel Antônio Tupi Ferreira Caldas, a terceira do tenente-coronel Emídio Dantas Barreto. Reunia o 5º, 7º, 9º e 25º, todos chefiados por capitães, Antônio Nunes de Sales, Alberto Gavião Pereira Pinto, Carlos Augusto de Souza e José Xavier dos Anjos, a 4ª do coronel Carlos Maria da Silva Teles, formava-se com o 12º e o 31º sob o mando dos capitães José Luiz Buchelli e José Laureano da Costa, a 5ª do coronel Julião Augusto de Serra Martins, que substituíra o general Savage na direção da 2ª coluna, estava sob o comando do major Nonato Seixas e constituía-se com o 35º e 40º batalhões do major Olegário Sampaio e capitão J. Vilar Coutinho, e finalmente a 6ª do coronel Donaciano de Araújo Pantoja, com o 26º e 32º comandados pelo capitão M. Costa e major Colatino Góes. O 5º da Polícia Baiana, chefiado pelo capitão do Exército Salvador Pires de Carvalho e Aragão, acompanhava, autônomo, a 2ª coluna. O tenente-coronel Siqueira de Menezes, com um contingente reduzido, enquanto o grosso da expedição atacasse devia operar ligeira diversão à direita, sobre os contrafortes da Fazenda Velha. Definidos os lutadores, via-se que ali estavam alguns para os quais o sertão de Canudos era um campo estreito, Carlos Teles. Uma altivez sem par sangrando sob o cilício da farda, lembrava-o belo episódio do cerco de Bagé, Tupi Caldas, a nervoso, irrequieto e bulhento,
trazia invejável reputação de coragem da refrega mortífera de Nhanduí, contra os federalistas do Sul, Olímpio Silveira, o chefe da artilharia, com o seu faces de estátua, Anface. Bronzeada vincada de linhas imóveis, realizava a criação rara de um lutador modesto, impassível diante da glória e diante do inimigo, seguindo retilinearmente pela vida entre o tumulto das batalhas, como obediente a uma fatalidade incoercível. Nos menos graduados uma oficialidade moça, ávida de renome, anelando perigos, turbulenta, jovial, destemerosa e Salvador Pires, comandante do 5º de polícia, que ele mesmo formara com os tabaréus robustos, escolhidos nos povoados de São Francisco, Vanderlei, destinado a tombar heroicamente no último passo de uma carga temerária. Vieira Pacheco, o gaúcho intrépido que chefiava o esquadrão de lanceiros, Frutuoso Mendes e Duque Estrada, que desarticulariam pedra por pedra os muros da Igreja Nova, Carlos de Alencar, cujo comando se extinguiria pela morte de todos os soldados da ala de cavalaria que dirigia e outros. Toda essa gente aguardava com impaciência o combate. Porque o combate era a vitória decisiva. Segundo o velho hábito, os lutadores recomendaram aos que permaneciam na favela que tivessem pronto o almoço, para quando tornassem da empresa fatigante o recontro. As colunas abalaram, no dia 18, ainda alta madrugada. Contramarchando à direita do acampamento, seguiram olhando em cheio para o levante, demandando o caminho de Jeremoabo. Descendo. No fim de algum tempo, volveram à esquerda, descendo sempre, em rumo certo à borda do Vazabarris, embaixo. A marcha, a passo ordinário, realizava-se tranquilamente, sem a menor revelação do inimigo, como se fosse surpreendê-lo aquele movimento contornante. Apenas os dois Krupps, rangendo emperradamente na vereda malgradada, perturbavam-na, às vezes. Eram tropeços breves, porém, prestamente removidos. O tropear da investida rolava surdamente, ameaçador, contínuo. A terra despertava triste. As aves tinham abandonado, espavoridas, aqueles ares varridos, havia quase um mês, de balas. A manhã surgia rutilante e muda. Desvendava-se, a pouco e pouco, a região silenciosa e deserta, com moros despidos ou chapadas breves, caatingas decíduas, pintando, já em julho, em grandes nódoas pardo escuras, a revelarem o alastramento vagaroso da seca. A planície ondeante, alargando-se no quadrante de NE até ao sopé da Canabrava, indefinida para o norte, batendo ao sul contra favela, empolava-se para o poente em maciços sucessivamente mais altos, subindo para as grimpas longínquas do Cambaio. Vazabarris, cortado em gânglios esparsos, percorria-a em dobras divagantes. Numa destas, depois de correr direito para o ocidente, torce abruptamente ao sul e volve, transcorridas poucas centenas de metros, para leste, invertendo de todo o sentido da corrente e formando em perfeita península, tendo no extremo o arraial. Assim, bastava aos que o defendessem o estenderem-se ligando os dois galhos paralelos e próximos do rio, segundo a corda daquele círculo extensíssimo de circunvalação, para cortarem toda a frente do ataque. Porque a direção deste interferia normalmente como a flecha do enorme semicírculo, depois de transposta a baixada aquém de Trabubu, os assaltantes atravessariam a pés enxutos o Vazabarris, e volvendo mais uma vez, a última, à esquerda, carregariam de frente. Antes de completa esta conversão, porém, o inimigo lhes renteou o passo. Eram 7 horas da manhã. Os exploradores receberam os primeiros tiros ao galgarem a barranca esquerda do rio. O terreno próximo empolava-se num cerro, onde se viam, revestindo-o até ao topo, lembrando muros de pedra seca derruídos, irregulares entrincheiramentos de pedras. O arraial, 1.500 metros na frente, desaparecia numa depressão mais forte, lobrigando-se, apenas,
o olhar rasante. Pela crista dos cerros, os vértices das duas torres da igreja. Duas cruzes ameaçadoras e altas, recortando-se, nítidas, na claridade nascente. A vanguarda atacada, uma companhia do 30º, replicou sem parar, acelerando o passo, ao tempo que o grosso da primeira brigada e 4 batalhões da terceira chegavam, compactos, abeirando-se do leito do rio, transpondo-o. Toda a primeira coluna penetrava, reunida, a arena do combate. Linha de combate. Os breves tropeços à translação dos dois grupos tinham, em boa hora, remorado a retaguarda. De sorte que, atenuando-se, em parte, o grave inconveniente de um acúmulo compressor de batalhões, o general Barbosa pôde tentar o esboço de uma linha de combate, e a primeira brigada distendendo-se em atiradores para a direita, a terceira na mesma ordem, para a esquerda, enquanto a ala de cavalaria, avantajando-se a toda a brida a extremar o flanco direito, devia obstar que o envolvessem. Crítica. Mas este movimento geral da tropa, como era de prever, foi mal feito. Sobre ser uma manobra sob o olhar do adversário, impropriava-a ao terreno. Faltava-lhe a base física essencial à tática. A linha ideada, feita por um rápido desdobramento de brigadas, numa longura de 2 quilômetros, ia partir-se em planos verticais, segundo as cotas máximas dos cerros e o fundo das baixadas. E desde que não podia traçar-se com celeridade tal que tornasse-o mais possível passageira uma situação de desequilíbrio e fraqueza, forçadamente assumida por todas as unidades combatentes. No se desarticularem e darem o flanco ao inimigo até nova posição de combate, era impraticável. Impraticável e perigosíssimo. Diziam-no todas as condições palpáveis, concretas, em torno da áspera topografia do solo ao extraordinário vigor de pronto patenteado pelo adversário, que tomara, desde os primeiros minutos, toda a frente à investida, numa fuzilaria impenetrável. E revelariam-no os resultados imediatos da ação. Os soldados, a feixes de baionetas arremessando-se contra os morros, embatiam-lhes as ilhargas, tornejavam-nas, vingavam-nas a custo, no vertiginoso desatar-se das linhas de atiradores. Mas tudo isto sem a firmeza e a velocidade que implicava a tática concebida. Além de não conseguirem executá-la deste modo, o que era essencial, alteraram-na logo em pormenores insignificantes talvez, mas delatadores de um princípio de confusão nas fileiras. Em contraposição à ordem primitiva, a terceira brigada começou a lutar pelo flanco direito do 30º, que era da primeira. O 9º batalhão, na extrema esquerda, caíra no valo do Vazabarris por onde começou a avançar ferido de descargas irradiantes das duas bordas, enquanto o 25º, o 5º e a ala direita do 7º mal centralizavam o conflito. Confusão. Era impossível estirar-se a formatura dispersa debaixo de balas em semelhante local. As seções, as companhias, os batalhões, destacando-se para a direita, única banda apropriada aos alinhamentos, enfiavam num labirinto de sangas em torcicolos e a breve trecho sentiam-se perdidos, desorientados, iludidos, sem verem o resto dos companheiros, sem poderem distinguir sequer os toques discordes das cornetas. Recuando, às vezes, no estonteamento da marcha tortuosa, supondo que avançavam, esbarravam, não raro. Dados poucos passos, inopinadamente, com outras seções, outras companhias e outros batalhões, a marcha em sentido contrário. Enredavam-se. O próprio general que os atirara em tais forças caudinas, mais tarde, na ordem do dia relativa ao feito, não encontrando no léxico opulento da nossa língua um termo lídimo para caracterizar bem a desordem da refrega, aventurou um gauchismo bárbaro, as forças entrelizavam-se. De sorte que quando, passada meia hora, chegou a segunda coluna, era já sensível o número de baixas. Vinham mais 2 brigadas, a quarta e a quinta,
ficando apenas de reserva, a ressaga, a sexta, sob as ordens imediatas do comando em chefe. Os recém-vindos deviam ainda alongar-se para a direita, segundo o plano único imposto pelas circunstâncias, o que, além de tomar toda a frente ao inimigo, obstando-lhe qualquer ação contornante, facultaria, depois, a investida final numa concentração contínua, que o próprio campo de combate indicava, definindo-se como setor amplíssimo de raios convergentes na Praça das Igrejas. Mas esta concepção tática, aliás rudimentar, não foi ainda efetuada. As brigadas auxiliares, ao chegarem debaixo de uma fuzilaria estonteadora e deparando o tumulto, não podiam mais adaptar-se às linhas de um plano qualquer, articulando-se às que as tinham precedido, revigorando-as, reforçando-lhes os pontos fracos, ou completando-lhes os movimentos, ou, ainda, prendendo-se-lhes as alas extremas, expandindo-lhes, ampliando-lhes de modo a estenderem, possante e vibrátil, defronte dos rudes antagonistas, a envergadura de ferro da batalha. O coronel Carlos Telles, em sua parte de combate, um documento que não foi contestado, afirmou, depois, nuamente, que ao chegar notara não se acharem as forças nele engajadas com as formaturas que lhe são próprias. Não obstante, o dever único na ocasião era avançar e carregar. Avançaram e carregaram. Eram 8 horas da manhã. Formosa e quente manhã sertaneja, que naquelas zonas irradia sempre num resplendor belíssimo de centelhas refluídas da terra desnuda e quartzosa. De sorte que se a tropa imprimisse naquele espadanar de brilhos o fulgor metálico de 3.000 baionetas, como se planeara, o cenário tornar-se-ia singularmente majestoso. Mas foi lúgubre. 10 batalhões despencaram, de mistura, pelos cerros abaixo. Atulharam as baixadas. Galgaram depois as ladeiras que as apertam. Coalharam o topo das colinas, e desceram-nas de novo, ruidosamente, em tropel, para novamente investirem com as que se sucedem indefinidamente por toda a banda Anum, onde arde vagas humanas, revoltas, desencadeadas, estrepitosas, arrebentando nas encostas, espraiando-se nas planuras breves, acachoando em tumulto nos declives, represando-se comprimidas nas quebradas. Os jagunços em roda fulminavam-nas, invisíveis, recuando talvez concentrando-se-lhes as ilhargas, talvez envolvendo-as. Nada podia conjecturar-se. Os soldados começaram, certo, desde logo a conquistar bravamente o terreno. Vingavam morros sucessivos. Pisavam de momento em momento a borda de trincheiras, e no fundo destas os cartuchos detonados e ardentes delatavam-lhes a fuga recente do inimigo. Mas não sabiam no fim de algum tempo a direção real do próprio ataque que realizavam. A réplica dos adversários, por sua vez, variando em todos os rumos, parecia adrede disposta a desnorteá-los. Apenas no meio da ação ela se patenteou, uniforme e mais bem definida. Na extrema direita, onde era lícito esperá-la tão constante, sugerindo o pensamento de algum vigoroso ataque de flanco que, se fosse impulsionado com energia, lançaria inevitavelmente os sertanejos, triunfantes, dentro dos batalhões desmantelados. Viu-se, porém, que aqueles realizavam apenas uma demonstração ligeira, deixando escapar a oportunidade para acometimento sério. Revelou o esquadrão de lanceiros num reconhecimento temerário. Precipitando-se velozmente naquela direção, deu de chofre, no tombar de uma encosta, com cerca de 80 jagunços. Estavam dentro de um curral, de onde atiravam de soslaio sobre a tropa. Dispersou-os a pontaços de lança e a patas de cavalos. Numa carga violenta. Subiu logo depois a galope, perseguindo-os por uma ladeira menos abrupta, até ao alto de um dilatado platô, enrechande estendida para nordeste. E o arraial,
a menos de 300 metros, apareceu-lhe inopinadamente, na frente. Neste comenos, por sua vez, ali chegavam atropeladamente alguns pelotões de infantaria. A situação era culminante. A fimbre das primeiras casas esparsas num recosto fronteiro a cerca de 300 metros das igrejas, oferecia-se aos combatentes área mais desimpedida e plana. Estes, porém, ali chegavam em grupos e sem ordem, malipartidos na larga divisão das brigadas. A quinta marchando pela direita, a terceira e a quarta pelo centro e a sexta, que entrará por último na refrega, pela esquerda, perlongando o rio. Era o momento agudo do combate. Naquela eminência, a tropa, sobretudo do centro para a direita, completamente exposta, estava dominada pelas igrejas e de nível com a parte alta do arraial, que se alteia para o norte. E deste último ponto até ao extremo da praça, a oeste, abrangendo todo o quadrante em longura mínima de 2 quilômetros, caiu-lhe em cima, convergente, uma fuzilaria tremenda. As brigadas, entretanto, avançaram ainda mais incoerentemente, num dissipar improdutivo de valor e de balas, sem a retitude de um plano, sem uniformidade na marcha. No torvelinho das fileiras sobrevinham paralisações súbitas. Cada soldado tendo levado somente 150 cartuchos nas patronas gastara-os logo. De modo que se tornou necessária a parada de batalhões inteiros, em pleno conflito e na iminência completamente batida, para se abrir a machados, cunhetes de munições e distribuí-las. Além disto, completando os tiroteios nutridos que irrompiam do arraial, onde cada parede se rachava em seteiras, atrevidos guerrilheiros afrontavam-se, de perto, com os assaltantes, alvejando-os a queima-roupa, abrindo-lhes, em descargas esparsas, claros, assustadores. Batiam-nos ainda pelo flanco direito. O rarefeito dos estampidos denunciava, naquela banda, raros franco-atiradores. Mas estes, embora diminutos, tolhiam, pelo rigor das pontarias, o passo a pelotões inteiros. Dilo episódio expressivo. Tocaias dos jagunços. Foi no último arranco da investida. A força, na ocasião fortalecida pela 4ª Brigada tendo à frente o coronel Carlos Teles, cujo Estado-Maior quase todo baqueara, abalara transpondo a última ladeira, quando as seções extremas daquele flanco, rudemente batidas, convergiram em acelerado para a direita, na repulsa. Adversários que não viam, na planura desnuda e chata, que as vistas, entretanto, num lance devassavam. Arremeteram, ao acaso, na direção de um buzeiro, frondente ainda. Era a única árvore que ali aparecia. Os tiros rápidos, porém sucessivos como feitos por um homem único, bateram-nas, então de frente. Vararam-nas. Desfalcaram-nas, derrubando, um a um, inflexivelmente, os que as formavam. Destes, muitos, por fim, estacaram atonitos pelo inconceptível de um fuzilamento em pleno escampo e limpo, onde não havia ondulação mais ligeira acobertando o adversário inexorável. Outros, porém, teimaram, correndo para a árvore solitária. E a alguns passos dela, viram afinal, à borda de uma cova circular, ressurgir à flor do chão um rosto bronzeado e duro. E pulando do fojo, sem largar a arma, o jagunço, escorregando célere ao viés da encosta, desapareceu embaixo no afogado das grotas. Na trincheira soterrada 300 e tantos cartuchos vazios diziam que o caçador feroz estivera largo tempo de tocaia naquela espera ardilosamente escolhida. Outras, idênticas, salpicando o solo, apareciam, salteadamente em roda. E em todas os mesmos restos de munições revelavam a estadia recente de um atirador. Eram como fogaças perigosas, alastrando-se por toda a banda. O chão explodia sob os pés da tropa. Os sertanejos desalojados desses esconderijos acolhiam-se,
recuando, noutros, e as novas trincheiras arrebentavam logo em descargas vivas, até serem por sua vez abandonadas, concentrando-se pouco a pouco, aqueles no arraial, cujas primeiras casas foram, ao cabo, atingidas às 10 horas da manhã.